Acho que uma das coisas mais difíceis do trabalho do escritor é a parte de revisão. Você acha que é difícil escrever e trabalhar todas aquelas cenas? Quando você termina o primeiro rascunho, é pura alegria. Mas quando você vai voltar para editar, você percebe todas as mudanças que você precisa fazer no seu texto. E é onde o trabalho de verdade começa. Eu sou Jessie Queiroz, escritora, leitora, estudiosa e incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de escrita. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre como foi todo o processo de revisão do meu livro até agora e tudo que eu aprendi com ele. Quem já está acompanhando o conteúdo do canal sabe que o livro do Mateu e da Fernanda é o primeiro livro que eu escrevo, apesar da ideia já estar guardada há algum tempo. Aliás, se você quiser saber como foi o processo de escrita desse primeiro livro, a tomada de decisão com relação a algumas coisas dos personagens, eu vou deixar linkado esse vídeo para vocês, que inclusive tem a sinopse do livro. Escrever é muito trabalhoso. Em todas as etapas, não tem parte fácil. Trabalhar a ideia, desenhar o passado dos personagens, descrever os personagens, decidir os caminhos deles, pelo menos em linhas gerais, preparar tudo para começar a escrever, tudo dá trabalho. Escrever e permanecer constante nos dias de inspiração e nos dias sem nada de inspiração dá trabalho e revisar dá muito trabalho. Como foi o meu primeiro livro e eu estava um pouco testando o meu processo de escrita, eu partilhei os primeiros capítulos muitas e muitas vezes com duas pessoas que sabiam todo o aspecto geral da história, o meu marido e a minha primeira amiga escritora Scarlett Souza. Eles conheceram desde os desenhos iniciais e leram esses primeiros capítulos umas 20 vezes. O que foi muito importante de início para mim, porque as perguntas que eles faziam e as críticas sobre como eu tinha apresentado algumas coisas ajudaram a aprimorar essa primeira versão desses primeiros capítulos. Depois disso, eu já não mostrava tanto as cenas para eles, né? Eu discutia uma ou outra ideia com o meu marido antes de escrever, mas eles não viram o manuscrito até ele ter a versão revisada. Esse primeiro manuscrito, ele descansou por 30 dias sem que eu nem olhasse para ele. A primeira semana foi mais difícil porque eu acabava tendo várias ideias de como aprimorar algumas cenas e voltava para o texto. E teve uma hora que eu me segurei e falei, não, chega. Agora qualquer ideia boa vai ser aplicada quando eu for revisar isso. E quando eu voltei, foi bem animador começar pelos capítulos que eu já tinha revisado umas 20 vezes, porque eu precisei de poucas alterações neles. Então, dava um bom estímulo, sabe? Eu olhava alguns textos e falava: caramba, isso daqui ficou bom, isso ficou legal, esse trecho ficou interessante. Então, já animou para começar a revisão. Quando eu passei deles, aí que eu tive muito mais trabalho, porque a história estava mais crua, estava faltando várias nuances que eu precisava ajustar. E aí, já de primeira, eu precisava fazer 2, 3 revisões até ficar satisfeita com aquele capítulo. Esse período de 30 dias, eu já tinha começado a ler o livro de autoedição para escritores de ficção. Então, eu já fui revisando segundo aqueles aspectos, né? Cada leitura eu já olhava pensando em corrigir o equilíbrio entre mostrar e contar, né, o show e tell, como estava a caracterização e a voz de cada um dos personagens e como estava dentro da continuidade da história. Então eu já tentava avaliar cada um desses aspectos. Houve um momento em que eu fiquei com medo que os capítulos finais não estivessem à altura dos primeiros, porque enquanto os primeiros tinham passado por inúmeras revisões, comparativamente, os últimos estavam sendo pouco revisados e eu estava começando a ficar preocupada que o cansaço estivesse interferindo nisso, que eu estivesse cansada demais para revisar e aí que houvesse discrepância nisso, né? Que a história fosse diminuindo de qualidade ao longo do texto. E aí o que eu fiz para corrigir isso, né? E até para ver se essa sensação correspondia com a realidade, eu parei por um tempo e voltei a ler o texto. Aí voltei desde o começo, lendo como estava a continuidade até aquele capítulo. E aí o que eu percebi foi que a qualidade do rascunho dos capítulos finais estava melhor que a qualidade do rascunho dos primeiros.
Então, o que aconteceu foi que eu acabei amadurecendo a escrita ao longo do texto de forma que eu já conhecia melhor os personagens, já conhecia melhor a voz deles, os trejeitos de cada um, né, ou como cada um se comportava. Então, isso já estava um pouco mais presente no primeiro rascunho, de forma que quando eu voltava e precisava trabalhar, elaborar melhor, o trabalho que precisava ser feito era de fato menor. Então, apesar dos primeiros capítulos terem sido mais revisados, como os últimos tiveram um melhor primeiro rascunho, as coisas meio que se equilibraram, né? Conforme eu lia de novo para deixar tudo uniforme, para deixar tudo coerente, eu via que não tinha esse desequilíbrio, né? Não precisava trabalhar muito mais os finais para atingir esse equilíbrio. E aí, depois de conseguir lapidar bem o texto, eu ainda li mais 2 vezes para fazer novos ajustes e até para verificar como estavam os subplots. E aí já tinha, originalmente, já no primeiro rascunho, 2 que eu já tinha planejado bem e eles estavam bem coerentes ao longo do texto. Mas aí, conforme eu fui editando, surgiu a ideia de outros que eu consegui encaixar bem no texto e ficou bem legal. E sobre a escaleta. O que eu percebi foi que do meio para o final do livro, ela foi pro lixo. Nenhuma das ideias da escaleta do meio para o final foram utilizadas. Para ser justa, não foi exatamente nenhuma, mas as que foram utilizadas tiveram outros fins, né? Teve outra adaptação, outros ajustes para fazer. Mas aí, depois que eu terminei o texto, eu fui conferir a escaleta para ver como o texto final estava dentro da estrutura de 3 atos. E ficou tudo fechadinho, ficou tudo bem redondo. Então, apesar de eu ter avançado um pouco intuitivamente conforme o avanço dos personagens aconteceu ao longo da história, ele conseguiu se encaixar bem no propósito da história. Então, ficou bem fechado o ciclo, mesmo dentro da estrutura de 3 atos, mesmo que eu não tivesse seguido completamente a escaleta. E aí, com tudo isso finalizado, com a playlist bem amarradinha, inclusive vou deixar a playlist linkada aqui para vocês. Então, depois de fazer esses ajustes, eu mandei para a leitura beta e fiquei mais 1 mês e meio sem ter aproximação com o texto, né? Me dediquei, ocupei a minha mente fazendo a escaleta do segundo livro, começando a fazer o rascunho do segundo livro. E quando eu peguei o retorno delas, né, conforme elas foram retornando com algumas ideias, eu fui tendo outras também e fui anotando tudo, né? Só anotando, sem voltar para o texto para não ter a tentação de mexer antes da hora. E aí, quando chegou com todas as observações delas, foi quando eu me dediquei a fazer as amplas alterações no texto mesmo. Porque eu procurei abarcar todas as observações delas e todas as ideias que eu tinha tido nesse período de descanso. Então, a verdade é que o texto final teve muitas mudanças. Uma delas é que eu coloquei mais cenas do passado da Fernanda, aquelas 15 mil palavras que eu tinha abandonado antes. Então, abandonado não, né? Guardei. Eu peguei algumas daquelas cenas que ficaram mesmo faltando para os leitores entenderem melhor do passado dela e coloquei de volta no texto, para que os leitores tivessem mais solidez de toda a história dela, né? Mais compreensão de como foi esse passado dela. Outra coisa que eu fiz foi ajustar o tamanho dos capítulos, porque eles estavam longos, né? Estavam bem grandes, tinham capítulos de mais de 20 páginas. Então eu reduzi as cenas, distribuí melhor, tanto que inicialmente ele tinha 32 capítulos, agora ele tá com 57, se eu não me engano. Então os capítulos ficaram bem mais reduzidos, a leitura ficou mais fluida. E aí eu fiz mudanças substanciais em vários subplots e cenas, tanto adições de pontos que os leitores beta destacaram, quanto cenas que eu achei que mereciam maior amadurecimento. E o novo epílogo é a minha cena favorita. Eu amei escrever, eu amei reler e eu fico feliz de lembrar dela. Ficou muito legal. Toda vez que eu lembro da cena, eu fico feliz. Aliás, eu tive 2 amigas escritoras, a Gabriela Garrido e a Valéria Santos, que fizeram o favor de reler o texto novo inteiro. E as 2 pediram a mesma coisa, um spin-off de um personagem muito queridinho, né? Quem sabe? Quem sabe eu já pense num spin-off dele. Vamos ver o que vocês vão achar também quando vocês lerem. Agora o texto tá com a leitora crítica, né? A minha amiga Scarlett Souza tá fazendo
essa parte de revisar com cada um dos tendo em mente, né, cada um dos aspectos que tem que ter dentro da história, essa revisão mais técnica. E tá com previsão para voltar para mim na primeira semana de julho. Eu vou ver os ajustes que ela vai propor, ajustar tudo para mandar para mais 2 leitoras beta que não conhecem nada da história, né? Conhecem a sinopse, mas para fazer essa leitura fresca, sabe, sem conhecimento da versão anterior. É a minha tentativa de fazer uma checagem final de como essas coisas vão ficar, né? De como a história ficou. E depois disso, vai para a revisão de português, finalmente. E aí, com a revisão de português pronta, vai ser só diagramar o e-book e preparar as coisas para o lançamento. É claro que assim que eu tiver a data oficial do lançamento, eu vou compartilhar com vocês. Mas enquanto isso, eu peço que vocês acompanhem no Instagram também, porque nas próximas semanas eu pretendo conversar um pouco mais sobre os personagens secundários, divulgar um pouco mais sobre a história de cada um deles e também divulgar o título do livro. Por lá, vocês conseguem acompanhar o processo de escrita desse segundo livro, que conta a história de um dos casais secundários que aparecem na história do Mateu e da Fernanda, cuja história é paralela com o livro 1. Então, tem algumas coisinhas que vocês vão conhecer do outro lado do que aconteceu do livro 1, porque estava paralelamente acontecendo também no que vai aparecer no livro 2. Teve várias coisas que eu aprendi nesse processo de revisão do livro. A primeira é que a gente amadurece a escrita escrevendo. Então, estudar sobre a escrita, estudar sobre a estrutura das palavras, a estrutura das frases é muito importante, mas o estudo é incompleto se a gente não praticar, se a gente não colocar para jogo tudo aquilo que a gente tem visto. Então, a gente precisa escrever, e isso mesmo, esse trabalho, esse exercício vai amadurecer a nossa escrita. Outro ponto é que estudar economiza tempo. Como eu já tinha estudado bastante sobre personagem, sobre voz do personagem, eu já procurava na primeira escrita dele, ou pelo menos nas primeiras revisões, já ajustar esse olhar para que o personagem tivesse uma voz consistente, né? Tivesse uma voz forte ali em qualquer ponto do texto. Então, estudar ele sempre vai encurtar um pouco do seu caminho do aprendizado também. Então, nunca pode ser abandonado. O meu outro aprendizado foi que é importante você planejar na medida certa, mas se manter aberto para os aprendizados que vão surgir no caminho. Porque nós vamos conhecendo os personagens também conforme a gente vai escrevendo sobre eles, sabe? Eu fiz um paralelo uma vez conversando com uma amiga que é quase como conhecer alguém, é como fazer uma nova amizade. Você precisa conhecer sobre aquela pessoa para você aprofundar o relacionamento. E é isso que vai acontecendo durante a história. Você vai aprofundando o seu relacionamento com o seu personagem e vai conseguindo entender melhor qual é a voz dele, qual é o jeito dele. E aí, às vezes, até você se confronta com algumas ideias do tipo, eu tinha tido a ideia do personagem seguir esse caminho, mas isso não tem nada a ver com ele. Isso não é o que ele faria. Então, é uma coisa que acontece também durante o processo. Então, apesar de você ter todo um planejamento, é bom você estar aberta para conhecer o caminho junto com o seu personagem. E aí também, quando você faz a revisão depois de já ter escrito tudo aquilo, você consegue rever a história com um certo distanciamento e tendo compaixão também de todo o processo do seu personagem, todo o seu processo de escrita também, né? Você vai fazendo um equilíbrio das duas coisas, né? E da importância de você orar em cada parte do processo e conseguir perceber Deus trabalhando em você e também nos seus personagens, né? Porque você está contando uma história de pessoas que têm dilemas reais, né? Os personagens podem não ser reais, mas eles acabam assumindo o aspecto real pra gente. Então você vê a ilustração do agir de Deus, do trabalho de Deus na vida deles. E isso é muito gostoso também, isso traz um aprendizado pra gente também. Outra coisa muito importante também é a gente dar tempo para aprimorar o texto. É verdade que se a gente der espaço, a gente vai trabalhar infinitamente no texto, sempre vai ter alguma alteração, sempre vai ter alguma coisa que a gente queira mexer, que a gente acha que precisa ajustar. Então, é importante que haja um momento assim que a gente fala, chega, a partir de agora a história está pronta. Mas é importante, no começo, principalmente, a gente dar tempo e dar espaço para que a história cresça, para que a gente trabalhe cada um desses aspectos e aprimore a história. É muito bom você ver a história ganhando robustez
Vai fazer um ano que eu comecei o trabalho com esse texto e é muito bom ver a jornada dos personagens mesmo, sabe? Como começou o primeiro rascunho deles e onde eles chegaram depois de todo esse tempo, de todo esse processo. E é muito interessante porque hoje eles são quase como pessoas que eu conheço. Então, às vezes eu tô rolando coisas no Instagram e vejo alguma coisa que seria do gosto deles e até compartilho com essas minhas amigas, né? Eu falo, olha, o que o Mateu faria, se fosse ele nesse caso. Olha, esse daqui é a cara da Fernanda. Né? É muito interessante isso. E, na verdade, é uma coisa que até algumas das leitoras beta falam comigo, né? Como a história é ambientada aqui em São Paulo, algumas delas que são daqui falam, e toda vez que eu vou passear no Serete, parece que em algum momento eu vou encontrá-los, sabe? Parece que eu vou cruzar com eles na rua. E isso é muito gostoso também. Eu espero que outras pessoas tenham essa sensação também de quão reais eles são, apesar de serem fictícios. Então, embora eu ache que a gente realmente não pode ficar editando o texto infinitamente, eu acho que a gente precisa sim ter o cuidado de amadurecer o texto, de amadurecer cada um dos personagens, cada uma das cenas. Porque a ideia não é só que a nossa mensagem seja passada de forma clara, mas eu acredito que ela precisa ser passada de forma emocionante também. Eu quero que as pessoas se apaixonem pelos meus personagens como eu me apaixonei. Eu quero que elas gostem de cada um deles, tá bom, em menor e maior grau muitas vezes, mas eu quero que elas entendam como pessoas que poderiam estar em qualquer lugar, que ela poderia conhecer, que ela poderia ser amigo se existissem de fato. Então, tudo isso acontece quando a gente amadurece o nosso texto, quando a gente dá tempo para amadurecer a história. Então, não tenha pressa de editar, revisar e publicar, né? De fazer com que cada coisa aconteça muito rápido. Dá tempo para a história sentar, dá tempo para os personagens amadurecerem e você escrever cada vez melhor também. Eu estou muito feliz de partilhar um pedacinho dessa jornada com vocês e eu espero que outros autores iniciantes como eu também se sintam motivados a trabalhar bem a sua história, a trabalhar com carinho cada um dos seus personagens, cada parte do crescimento, para que todas as nossas histórias atinjam o coração de quem deve atingir. Que as palavras de vida contidas em cada uma dessas histórias atinjam o alvo, né? Alcancem o propósito e glorifiquem a Deus. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo que está escrevendo a sua primeira história também. Obrigada mais uma vez por acompanhar até aqui e até a próxima!